Olá, pessoal. Como é que vocês estão? Bem-vindo às nossas reuniões diurnas que estão recomeçando agora, como vocês todos sabem. É muito bom estar com vocês novamente nesse horário, né? Nós todos estávamos sentindo muita falta de vocês. Eu tenho certeza que vocês também deviam estar com muita saudade, né? Com o retorno das palestras diurnas, eu sei que pretende atender aquele público que já estava acostumado com esses horários da manhã e da tarde durante a semana. Nós pretendemos também atender aquelas pessoas que, por uma razão ou por outra, não podem ver as palestras durante a noite ou que perderam alguma palestra. E também aquelas pessoas que simplesmente querem ver uma palestra. Então, todos, sem exceção, são muito bem-vindos às nossas reuniões diurnas. Essas reuniões, como é tradição da casa, têm 30 minutos de duração e serão transmitidas agora pelo YouTube. O YouTube, vocês receberão um link para ver a palestra cerca de 10 minutos antes de começar a palestra. Mas se vocês entrarem no YouTube com as instruções que nós já passamos para vocês e se registrarem no nosso canal, vocês sempre receberão um aviso meia hora antes sobre o início da palestra. E assim vocês nunca perderão nenhuma palestra. Vão lá no YouTube, cadastrem-se no nosso canal, vai ser bem interessante também. O link será disponibilizado para aqueles que não estão registrados no YouTube através do grupo de WhatsApp, aqueles grupos de amigos do CEIC, que aqueles dois grupos são nosso canal oficial de comunicação com os frequentadores da casa. Se você ainda não faz parte de nenhum desses grupos de amigos, amigos 1 ou amigos 2, entre em contato com a gente e peça para ser incluído, aí você não vai perder também nenhuma comunicação. Então, repetindo só para vocês, vocês podem e devem se registrar no nosso canal do YouTube. No mais, meus amigos, que alegria estar aqui com vocês, que alegria a gente poder retornar às nossas reuniões diurnas. Eu espero que vocês gostem da palestra de hoje e deixo um abraço carinhoso para todos vocês. Fiquem em paz. Que Deus nos abençoe a todos. Olá pessoal, um excelente dia para todos vós. Que Deus e Jesus que estão conosco, nos coordene, nos oriente, nos ampare, permita que seus anjos estejam ao nosso lado para que tenhamos o mínimo de sucesso nesse magnífico e maravilhoso dia. Eu peço licença para estar nesses poucos minutos com vocês, para que possamos falar um pouco das palavras, dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Nós teremos por base, nesses instantes, o Evangelho segundo o Espiritismo. Mais propriamente, o capítulo 12 do Evangelho, que é Amai vossos inimigos. Que bom que você se identificou. Eu também. Tudo bem, não tenhamos medo. Nós sabemos que amar os nossos inimigos, dentro da evolução que estamos, ainda não é algo tão fácil. Mas Jesus não espera isso da gente. Não de uma encarnação para outra encarnação. Mas Ele espera que todos os dias sejam dias em que nós tenhamos tentado pouco mais, sempre, evoluirmos dentro dos seus ensinamentos, aproximando-nos cada vez mais do seu caminho, para que possamos estar com eles. E dentro dessa proposta de Jesus, que é o aprendizado contínuo e de muita paciência da parte dele, nós não vamos tratar do capítulo todo, que é amai vossos inimigos. Nós vamos tratar somente de uma parte desse capítulo, do terceiro subtítulo do capítulo. Muito fácil. Se alguém vos bater na face direita, oferecei-lhe a outra. Tá bom, não é tão fácil. Mas não é para ser fácil. Porque o grau de facilidade, ele se dá à medida da nossa evolução. E se nós estamos evoluindo lentamente, obviamente teremos mais dificuldades.
À medida que evoluirmos cada vez mais, teremos mais facilidades. Mas Jesus não espera que nós tenhamos esse aprendizado do dia para a noite, de uma hora para outra, de um minuto para o outro. Mas que cada encarnação seja para nós um pouco mais rica, que nós possamos realmente seguir, progredir. E é essa a nossa finalidade. Na verdade, é a finalidade da encarnação. Assim como numa escola, a encarnação nos permite que aprendermos, nos orientarmos e colocarmos em prática as orientações, o aprendizado. Dessa forma, também como numa escola, a encarnação nos apresenta provas para que nós possamos comprovar que temos aprendido. Esse capítulo nos relata que Jesus disse: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal que se quer fazer-vos. Mas se alguém vos bater a face direita, oferecei-lhe a outra. Se alguém quer entrar em litígio contra vós, para tomar vossa veste, deixa-lhe também vosso manto. Se alguém quer obrigar-vos a caminhar 1000 passos com ele, caminha 2000. Dai a quem vos pede, e não rejeitei àquele que quer emprestar-vos. Esse capítulo é um relato de Mateus, capítulo 5, versículo 38 a 42. Se alguém vos bater a face direita, oferecei-lhe a outra. Nós já estamos assim. Não estamos, mas estamos caminhando. Que bom. Felizmente, o nosso orgulho é um grande empecilho na nossa evolução. Nós nos contentamos em relatar e mesmo em imaginar as nossas atitudes, as nossas ações, quando alguém nos coloca numa situação difícil. Ficamos a imaginar a nossa resposta quanto àquela ação. Quantos de nós, ao enfrentarmos uma situação posterior a esta, mesmo que ainda tenhamos ficado calado, ficamos o dia todo remoendo, imaginamos várias e várias atitudes que nós poderíamos ter feito para deixar aquele nosso irmão calado, quando não humilhado. Esse, infelizmente, ainda é o nosso nível evolutivo. Mas não desanimemos. Temos aprendido cada dia mais com as oportunidades que Jesus nos dá. O que nós precisamos realmente fazer é apressar essa execução do aprendizado. Nós temos a vida toda, mas a vida toda, perante a eternidade, não passa de um piscar de olhos. Então nós não temos exatamente tempo de sobra. Ninguém vai à escola para ficar repetindo de ano. Nós precisamos nos dedicar. Nós precisamos, todos os dias, aprender e colocar em prática. Pelo menos aprender, para que, dada a hora correta, nós começarmos a colocar em prática, mesmo que seja de pouco em pouco. Jesus, Mestre de amor infinito, aguarda-nos e nos auxilia.
quero chamar a atenção para essa conclusão. Uma conclusão fácil. Se alguém lhe faz mal e você devolve com o mal, o que nós temos? Ou o que nós teremos? Mal mais mal igual mal ao quadrado. Nós teremos simplesmente mal. Mas se alguém vos faz mal e você, ao contrário, devolve com o bem, nós temos no mínimo uma situação de empate. Na verdade, não é uma situação de empate. Tirando isso da matemática, nós temos uma situação muito, muito melhor. A pessoa que oferece a outra face na ação do seu silêncio, a pessoa que, acreditando na justiça divina, não retribui com o mesmo mal que recebeu, fortalece-se na paz e na tranquilidade do nosso Mestre Jesus. E até colabora para que aquele irmão que ataca não progrida na sua ação. Para que de silêncio em silêncio que ele recebe como retorno das suas más ações, ele vá percebendo que não é construtiva a ação no mal. Ao mesmo tempo que a ação no bem, ela engrandece e traz uma tranquilidade, uma paz, uma serenidade. E quanto mais nós conseguirmos ofertar essa outra face no silêncio da paz, mais paz nós teremos. Mas então a gente se pergunta, tá, eu fiquei quieto, eu recebi e fiquei quieto. Mas aquela pessoa, ela não vai ficar se engrandecendo, ela não irá se vangloriar da sua ação e ser ainda mais motivada? Não. Não, porque em determinado momento ela irá frustrar-se. Ela terá o senso comum que todos nós chegaremos de amadurecimento, em que de tantas complicações que os seus atos semeiam, ela vê que está enfraquecendo. Enquanto que o irmão, cujo qual ela tenta atingir dentro do seu silêncio, não retribuindo com o mal, está cada vez mais vivendo na plenitude. Todos nós estamos fadados ao bem. Não há outra situação. Chegaremos, sim, uns mais rápidos, outros mais lentos, dependendo de como absorvemos o aprendizado. Não existe o mal. O mal é a ausência temporária do bem, assim como a escuridão é a ausência da luz. Mas temos dentro de nós essa questão do orgulho, e esse orgulho que nos entrava a situação. Vem de longa data no aprendizado a questão da honra, que foi implantada, esse preconceito do mundo, ao qual se convencionou chamar questão de honra.
essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a devolver injúria por injúria, já teve o seu tempo. Não cabe mais a nós. É necessário deixar o passado e nos aplicarmos aos novos aprendizados. Nós já temos condições para isso. Antigamente, não era necessário, mas era comum. Lavar a honra. Que honra? Qual honra há em atingir, em ter a mesma atitude que o seu próximo, quando a atitude dele não é uma boa atitude? Honra há em mostrar-se elevado, digno, bondoso, piedoso, em dar o exemplo, mostrar o caminho. E é isso que nós devemos fazer. A lei mosaica, olho por olho, dente por dente, foi atribuída num período em que a humanidade não tinha condições de aprender de outra forma. Eles precisavam de algo que lhes fizesse efeito naquele tempo. Não dava para chegar naquele tempo e dizer: se alguém lhe ferir a face direita, dá-lhe a outra face. Até mesmo porque, dando a outra face, a pessoa realmente utilizaria a oportunidade para dar-lhe de novo. Hoje não, hoje nós temos condições. Nós evoluímos daquele período para cá e nós temos condições de esperar do nosso próximo que a nossa atitude de dar a outra face sirva-lhe de aprendizado, que ele compreenda, porque todos nós estamos seguindo nesse caminho evolutivo. E assim se faz necessário que nós tenhamos essa atitude. Cristo veio e nos disse: devolvei ao mal o bem. Não resistais ao mal que se quer fazer-vos. Se alguém vos bater na face direita, oferecei-lhe a outra. Pode-se daí compreender que alguns de nós ainda tenha essa situação como covardia, mas não é. Há muito mais coragem em suportar um insulto do que se vingar dele. Rebater, socar, xingar, expressar-vos da mesma maneira é praticamente muito fácil. Um grita daqui, outro grita dali, agride de lá, agride daqui. Os dois saem, os dois nervosos, os dois planejando qual será o próximo passo. Isso realmente não traz nada. Mas calar-se diante da ofensa, colocar-se no lugar, imaginar que aquele irmão que tenta nos atingir é tão necessitado quanto nós. Imaginar que, assim como nós, naquele momento, ele pode estar passando por algo difícil e que a nossa atitude igual a dele só irá dificultar ainda mais
o caminho evolutivo dele. Por isso é necessário dar a nossa contribuição. Imagine que nós, tomando a lei mosaica ao pé da letra, também tomássemos ao pé da letra outras citações. Por exemplo, se o vosso olho lhe é motivo de vergonha, arrancai-vos. Então, o nosso olho é motivo de vergonha? Vamos arrancar ele? Não. Sejamos sinceros, nós não vamos arrancar nosso olho. O que nós vamos fazer então? Tomar o sentido do qual essa citação nos traz a reflexão. São momentos em que nós, lendo, observando essas leis, observando essas orientações, nós temos a oportunidade de refletir. E todos os dias nós podemos dar um passo a mais. Então, se o nosso olho nos é motivo de vergonha, nós devemos direcionar o nosso olho para motivos que não nos tragam vergonha. E assim, dia a dia, irmos tendo os nossos olhos, sem arrancá-los, construindo novas atitudes, tendo novas ações, e tudo com base no nosso Mestre Jesus, que nos orienta permanentemente. Não precisamos nos envergonhar. Não precisamos questionar se aquele que nos ofende vai ficar em vão. Não há motivos. Não é nosso direito de justiça nessas atitudes do nosso próximo. Nós necessitamos fazer a nossa parte. E a nossa parte de justiça dentro disso é ter fé naquele que enxerga do alto, que enxerga na amplitude. Não nós que enxergamos somente de um único ponto minúsculo. Nós precisamos ter fé em Deus e em Jesus, que tendo conhecimento amplo de causa, tomará a melhor justiça possível. É necessário estar consciente de que aguardar a justiça divina não é ficar inativo diante da nossa obrigação. É ter fé na justiça divina, porém também colocar-se frente às adversidades que nós temos no nosso dia a dia. É importante dizer que nós temos a nossa obrigação. É próprio do instinto de conservação, que é uma lei da natureza, que cita, inclusive, que não é preciso estender benevolentemente o pescoço ao assassino. Nós não precisamos, por essas palavras, nós compreendemos que Jesus não proibiu a defesa, mas sim condena a vingança. E há muito a se falar sobre esse tema, para que fique bem claro. Porém, de imediato, melhor mesmo é irmos até o capítulo 12 do Evangelho, lermos, refletirmos, levantar quais são as nossas dúvidas e trazer à tona para que busquemos o esclarecimento.
saber qual é o nosso dever, saber qual é a nossa participação na justiça divina, qual deve ser o nosso posicionamento dentro das adversidades diárias, o nosso comportamento. Tudo isso é muito importante, sabendo-se que os maiores beneficiados sempre seremos nós mesmos. Mas, além de nós, temos a nossa participação, a nossa coparticipação na vida dos nossos irmãos. Importante crermos que Jesus, que está conosco todo o tempo, nos ampara e fortalece para que possamos colocar em ação, em ações, mesmo aquilo que acreditamos não sermos capazes. Estendamos os nossos braços, ofertemos as nossas mãos e coloquemos o nosso coração aberto às manifestações de paz, de amor e bondade que a espiritualidade maior nos traz. Sintonizemos com o alto e na rogativa a Deus e a Jesus, por meio da prece, encontraremos forças para superar o que não acreditávamos ser capazes. Estejamos em Deus nesses dias difíceis de provas, porém, acreditemos que nada acontece sem a permissão do nosso Pai e tenhamos forças para a continuidade, que tudo vai passar. Mas ainda que não passe, Deus e Jesus sempre estarão conosco para que consigamos e tenhamos êxito. Paz em Cristo.